Ministério Fios de Prata, mais vida. E nós continuamos, né? Agradecendo a Deus pelos 10 anos do Felicidade Não Tem Idade. E como vocês já viram, nós já fomos na casa do irmão Ciro, da tia Senira, já fui na casa do Gerson e da Lúcia, e hoje eu tô na casa de outro amado. Vocês nem imaginam onde eu tô. Olha, vocês vão amar ver, hein? São aquele povo gostoso, aquele casal que a gente ama de paixão. Irmão Diomar e tia Maria. Boa tarde. Boa tarde. Que delícia, né? Olha, o programa hoje vai estar imperdível. Não perca o programa. Eu não sei o que vai acontecer, né? Vocês sabem que eu nunca sei. Mas eu sei que vai estar muito bom. Vamos assistir juntos? Da caneca da semana passada, quem ganhou foi Elza Campelo. Já fui na casa dela, já entreguei a caneca e ela ficou muito feliz. Agora vamos descobrir quem ganhou a caneca dessa semana. A sorteada dessa semana para ganhar a caneca foi Nalva. Vou marcar depois para ir lá tomar um cafezinho com você, Nalva. Essa semana não deixa de responder pelo chat do programa ou manda o zap, tanto para o Ministério quanto para mim, para concorrer à caneca da próxima semana. Agora vamos descobrir o cantinho que eles mais gostam de ficar na casa deles e por que eles gostam. Qual cantinho, tia Maria e tio Diomar? A cozinha. A cozinha. E por quê? Porque eu estou fazendo comida. Fala. E você, irmão Diomar? Eu gosto mais porque eu gosto de comer a comida que ela está fazendo. Quer coisa melhor? Que cantinho bom esse, hein, gente? Muito bom. Sabe, né, que nós estamos fazendo o quê? Sorteio da nossa caneca comemorativa dos 10 anos do Ministério Fios de Prata. Felicidade Não Tem Idade. Então, você aí que está respondendo e está escrevendo lá no chat do programa ou no meu zap a resposta certa, está concorrendo a uma caneca. Olá, pessoal! Olha eu de volta com as perguntas. Não se esqueçam de que quem responder a pergunta certinho vai concorrer a uma caneca dos 10 anos do Felicidade Não Tem Idade. Quem foi condenado à morte por fazer sua oração? Opção A, Oséias. Opção B, Daniel. Opção C, Samuel. Ou opção D, Eli. Nós vamos ter uma palavra, né, do irmão Diomar em agradecimento pelos 10 anos do Felicidade Não Tem Idade. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio do Ministério Fios de Prata e da terceira idade, né? Felicidade Não Tem Idade, esse ministério,
e pelos 10 anos que vai completar esse ministério, com muito sucesso. E quero pedir também a Deus que Deus nos dê força para orar para esse ministério, para levantar voluntário para esse ministério, e que Ele pode dar à irmã Rose bastante capacidade e prazer nesta obra, que essa obra não é nossa, é de Deus. Eu quero então agradecer a Deus e dizer que eu estou à disposição da irmã Rose para o que ela precisar. Amém. Vamos orar. Ora agora. Ó, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio, Pai, de estar aqui na sua presença. Essa presença nos dá alegria, nos traz força, nos traz, Pai amados, consolo para o nosso coração. Nos temos, Pai amados, sendo muito abençoado, ó Deus. Eu quero pedir ao Senhor Jesus que continue nos dando força para buscar a Tua presença, quanto mais melhor. Possamos, ó Deus, estar guardando os Teus mandamentos com alegria, com prazer na Tua obra. Nos capacita, ó Deus, a permanecer, ó Deus, que eu sei que o Senhor conhece o nosso coração, a nossa mente. Nós temos passado por problema, passado, mas não ficado do problema, ó Deus. Então eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor continue nos dando orientação espiritual, nos dando força, Pai, para continuar, ó Pai, essa caminhada. E eu tenho certeza, ó Pai, que ainda vai ser um pouquinho longa, nós estamos em Tuas mãos, estamos felizes, ó, para pertencer a essa família de Deus. E eu peço a Deus também que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, dando sabedoria aos líderes, os líderes do ministério, para ser abençoado por Ti, que o Senhor pode levantar pessoa capacitada, escolher para orar para os ministérios da nossa igreja. Não só o Filho de Prata, mas todos os ministérios da nossa igreja possam levantar voluntário e estar, Pai amado, à disposição dos líderes para poder te servir cada dia com mais fidelidade, ó Deus. Ensina, Pai amado, a amar, a perdoar, ensina a pedir, Pai amado, em oração, e nos dê, Pai amado, a alegria da Tua presença neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, esse aqui, irmãos, é meu hobby. Eu gosto de fazer essas flores de EVA. Esse aqui é um chaveiro e nós podemos usar o EVA colorido ou com glitter. E nós fazemos essas folhinhas, aí compramos isso aqui para pôr a chave. Você tem um molde disso? Como é que você faz? Eu tenho molde disso. Eu faço com molde e também faço essas canetas. Essa coisa da caneta em volta, o que coloca? É um papelzinho que ele gruda aqui, tipo dupla face. Nós colamos assim em volta da caneta e a mesma coisa. Se a gente quiser a flor maior, a gente vai botando mais pétala. E ela fica do tamanho que a gente... E faz rapidinho? Faz rapidinho. Faz rapidinho e nós fizemos, foi tipo um jardim. Uma caneta dessa demora quanto tempo para você fazer?
Olha, a gente faz rapidinho, dependendo se a gente parar para fazer, em 20 minutos a gente faz. Cada caneta? Até mais, se já tiver o material todo cortado, é só montar, então é rapidinho. Depende da cola que a gente usar. Aí é bem rapidinho. Aí fica lindo, não fica? E o que você faz? Você presenteia? Olha, a gente faz, a minha irmã, a gente começou a fazer junto. Minha irmã faz, até vende, mas eu faço mais assim, para dar assim de presente ou para lembrancinha de aniversário. Essas daqui foi feita para o aniversário de 15 anos. E se precisar para você ensinar para os idosos, você ensina? Ah, ensino. Muito Só bom. que o que acontece? A gente precisa ter máquinas para fazer, para marcar. Então eu Não teria... é tão fácil. Não, não é tão fácil. A gente teria para fazer as marquinhas, tá vendo? Das pétalas. Certo. Muito lindo. E tem que usar a forma e um ferrinho de passar para marcar. Então teria que tentar conseguir com ela. Sim, sim, muito obrigado. Que lindo. Eu que fiz, viu? Muito lindo. Olá, é um prazer muito grande estar mais uma vez com os irmãos desse ministério maravilhoso que é o Ministério Fios de Prata. E eu quero dizer da minha alegria, né, em poder aceitar esse convite, em poder participar dessa festa que tem sido esse mês de setembro, com todas as reflexões, com todas as programações direcionadas a vocês. Mais uma vez, em torno desse tema tão sugestivo, que é o tema Felicidade Não Tem Idade. Desde a primeira vez que eu tive a oportunidade de ouvir esse tema falou profundamente ao meu coração, porque ele faz a gente entender que não existe acepção em relação à felicidade. Ou seja, não importa se você é homem ou mulher, não importa se você é famoso ou uma pessoa comum, não importa se você é rico ou pobre, não importa se você é jovem ou ancião. Isso não tem nenhum peso em relação à felicidade, porque todas as pessoas podem ser felizes e devem ser felizes, independente de quem são, né? Então essa é uma verdade gigantesca, uma verdade muito grande, e é uma verdade que nós encontramos na Bíblia, né? Ensinada por Jesus. E eu acho incrível poder refletir com vocês mais uma vez a respeito desse tema. Eu sou realmente agradecida, quero agradecer o convite de vocês, né? E dizer da minha alegria em poder estar compartilhando nessa tarde com vocês mais uma vez a respeito desse tema. Para a gente pensar um pouquinho mais a respeito desse tema, eu convido os irmãos a lermos a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, no versículo de 4 a 7, que diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Esse texto da palavra do Senhor traz algumas verdades interessantíssimas a respeito da felicidade. E eu quero pensar com vocês sobre alguns pontos interessantíssimos que esse texto traz para nós. E nessa tarde eu quero destacar algumas verdades trazidas por esse texto e que vão ser de suma importância para que a gente mantenha uma felicidade verdadeira na nossa vida, na nossa experiência de vida com Deus, nesse mundo, aqui na Terra, né? Enquanto aqui estivermos. O primeiro ponto que eu quero destacar é que Paulo começa esse texto que nós lemos dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Eu quero destacar dentro dessa pequena frase que eu falei e que Paulo traz àquela igreja, né, ali em Filipos, que existem duas verdades muito grandes nesse pensamento, nessa afirmação. Paulo diz que é necessário que nós nos alegremos no Senhor.
E para começar, a minha pergunta para vocês nessa tarde, nesse momento, nesse tempo é: qual é o motivo da sua alegria? Em que a sua felicidade está baseada? Você consegue entender o que eu estou te perguntando? O problema é que tantas vezes as pessoas atrelam a sua alegria, a sua felicidade a coisas, a bens, a conquistas, a riquezas ou a pessoas. E isso é tão complicado. Primeiro porque os bens materiais, eles se perdem, né? A gente pode perder todas as conquistas que você vai fazer materialmente na vida. Você pode vir a perder. Pessoas decepcionam, pessoas erram conosco. Mas ainda que essas pessoas não errem conosco, não nos decepcionem, ainda que a gente não venha a perder as conquistas materiais, né, posição, influência e riquezas que você venha conquistar, você não venha a perder, o fato é que nada disso traz a verdadeira alegria. E prova disso é que nós podemos ver tantas pessoas ricas, muito ricas, tirando a própria vida. Porque a riqueza, ela não é capaz de preencher o vazio do coração dessas pessoas. Nós podemos ver, por exemplo, tantas pessoas famosas, né, entrando em depressão profunda. Por quê? Porque a multidão de fãs e de pessoas ao redor deles não são capazes de trazer alegria, de fazê-los felizes. Então, pensando nisso, eu queria que os irmãos entendessem como é importante que o Senhor seja a base, a fonte verdadeira da nossa alegria. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez direi, alegrem-se. Mas eu quero acrescentar um outro dado nesse primeiro texto. Além de Paulo dizer aos irmãos da igreja de Filipos que era necessário que eles se alegrassem no Senhor, ele usa uma palavra. Ele usa o termo sempre. Alegrem-se sempre no Senhor. E essa única palavrinha, ela acrescenta tanta coisa, tanta informação nessa verdade que nós estamos refletindo. Porque quando eu digo que é necessário me alegrar sempre no Senhor, eu estou dizendo que é necessário que eu me alegre em todo tempo, a todo momento. Quer dizer que, independente do que está acontecendo ao meu redor, eu preciso me alegrar no Senhor. Você consegue entender isso? É necessário me regozijar, é necessário estar feliz em Deus, com Deus, independente do que esteja acontecendo ao meu redor. Se eu estou passando pelo vale, ou se eu estou lá no alto do monte, se eu estou passando por um momento de dificuldade, ou se eu estou feliz, se eu acabei de ter uma conquista, não importa. O que importa é que em todo tempo eu preciso me alegrar no Senhor. O Senhor precisa ser a fonte da minha alegria em todo tempo. O segundo ponto que eu quero pensar com os irmãos nesse texto que nós acabamos de ler é que Paulo diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, sabe? Dar é melhor do que receber. Essa é uma verdade que muitos de nós ainda não aprendemos, independente da idade, né? Mas às vezes a gente passa a vida toda dentro da igreja, a gente se envolve com um monte de tarefas, a gente até faz o nosso melhor, mas a gente espera algo em troca. E às vezes a gente espera ser reconhecido e a gente não consegue se alegrar com essa ação de dar, de participar, de dividir daquilo que Deus tem nos dado. Mas o que Paulo fala é: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Sabe, quando aprendemos isso, que é necessário que as pessoas conheçam a nossa amabilidade, o nosso amor, a nossa vontade de dividir, de compartilhar daquilo que nós temos, não apenas bens materiais, mas compartilhar do tempo, compartilhar do carinho, do companheirismo, da amizade, sabe? Caminhar junto com o outro, compartilhar daquilo que eu sou e daquilo que Deus tem me dado, seja emocional, espiritual ou materialmente. É incrível como o nosso coração se aquece com um abraço que nós damos, com uma conversa que nós temos, com um café que nós compartilhamos, sabe? Um pequeno cafezinho, uma visita, faz toda a diferença na vida do outro e na nossa também. É isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Quando a gente entende a profundidade, o peso que tem compartilhar, dividir daquilo que o Senhor tem nos dado, a nossa vida muda, porque o nosso coração se aquece com cada ato de dar. E
esse coração nosso vai se encher de alegria e de felicidade, sabe? Que todos conheçam o nosso amor e o nosso prazer, a nossa alegria em compartilhar. E esse amor, essa amabilidade, ela é fruto da presença do Espírito Santo do Senhor em nós, sabe? Que deixa sempre um sorriso no rosto. Então, o segundo ponto que eu quero pensar com os irmãos é isso. Como é importante nós aprendermos a dar, a compartilhar, a dividir do nosso tempo, da nossa vida com o outro. E como é importante a gente aprender a se alegrar nesse ato de dividir. Quando eu consigo me alegrar, quando eu me dou para alguém, nossa, isso é incrível, sabe? É combustível para a nossa felicidade o tempo inteiro. O terceiro ponto é que Paulo ele vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo seja pela oração e súplica e com ação de graça apresente seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma. É claro que nós temos dificuldades. É claro que nós passamos por momentos difíceis na vida, mas quando nós aprendemos a colocar não apenas as nossas dificuldades, as nossas necessidades, mas também os nossos sonhos e desejos diante do altar do Senhor, em oração, Ele nos dá paz e alegria. É isso que diz a palavra que nós acabamos de ler. Não é preciso sofrer por algo que nem aconteceu. Quantas vezes a gente se aflige, anda ansioso, desesperado por alguma coisa que pode ser que aconteça, mas pode ser que nem aconteça, e a gente está ansioso por algo que nem aconteceu, sabe? O Senhor nos garante vitória. A gente lê isso em tantas passagens diferentes na Bíblia, mas às vezes a gente não toma posse dessa verdade. E nessa tarde eu quero dizer para você, tome posse dessa verdade. Nem sempre a vitória vai acontecer da maneira que eu e você esperávamos, mas ela vai acontecer, é promessa do Senhor, Ele garante, certamente seremos vitoriosos. Então por que andar ansioso por aquilo que tem acontecido hoje? A gente precisa aprender a descansar no Senhor. O quarto ponto é que Paulo fala que é importante a gente colocar as nossas aflições e os nossos sonhos diante do Senhor, mas ele fala com oração, súplicas e ação de graça. Eu quero chamar a atenção nesse pontinho, ação de graça, sabe? Louvor, adoração, ação de graça diante do Senhor. Se aprendermos a louvar ao Senhor em todo o tempo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às necessidades, Ele nos promete proteger o nosso coração e a nossa mente com a paz que excede a todo entendimento. Uma paz que só Ele é capaz de dar. O mundo não pode dar essa paz, sabe? Essa paz que vem juntinho com a alegria, com a felicidade da parte do Senhor. Então, para fechar a reflexão dessa tarde, eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos ter o Senhor como a fonte verdadeira da nossa felicidade. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo do Senhor nos guie com atos de amor verdadeiro, em prazer. Que o Espírito Santo nos guie a ter prazer em dividir, a ter prazer em compartilhar. Nós precisamos aprender a descansar em Deus, independente do que tenha acontecido ao nosso redor. Descansar nele, confiar nele. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo Onipotente descansará. Descansar no Senhor e habitar nele de fato. E por último, precisamos louvar e adorar o nosso Senhor em todo o tempo, independente do que esteja acontecendo. Se nós seguirmos esses 4 pontos que nós pensamos aqui em tão pouquinho tempo, eu vou dizer para você, a paz e a alegria que excede a todo entendimento vai abundar em nosso coração. Felicidade não tem idade. E cada um de vocês, não importa a idade, não importa o momento que você está passando, e é bem verdade. Eu disse aqui que todos nós temos dificuldades e aflições. E quando a gente chega nesse momento, nesse tempo de terceira idade, né? Que a maioria dos nossos fios de prata estão. Eu sei que às vezes é uma doença aqui, às vezes é um probleminha em família ali, às vezes uma saudade a colar, mas não importa. A reflexão que o Senhor colocou no nosso coração para dividir com vocês nessa tarde é que enquanto Ele tem a nossa vida nessa terra,
Ele quer que a gente viva a vida eterna. Não só depois que a gente for para o céu, mas aqui, vida em abundância, vida cheia de felicidade e de paz. É isso que o Senhor tem para nós hoje. E Ele fica triste quando a gente não vive dessa maneira, sabe? Quantas vezes o nosso discurso, ele é lindo. Ele diz para as pessoas que Deus é Deus de paz, de amor e de felicidade. Mas a gente não vive de acordo com o nosso discurso. A minha oração diária tem sido essa: Senhor, não permita que eu viva uma vida mentirosa. Não permita que eu viva algo que não seja verdade. Não permita que eu fale uma coisa, que o meu discurso seja um e a minha vivência diária seja outra. E nessa tarde, a minha oração sobre a vida de cada um dos irmãos é a mesma. Não permita, Senhor, que nenhum de nós vivamos uma vida de mentira, mas ao contrário, que as pessoas, ao se aproximarem de nós, independente da idade, possam sentir a presença do Espírito Santo de Deus, possam sentir a alegria e a abundância e a paz que excede a todo entendimento. Algo que o mundo não pode explicar, mas que o nosso Deus nos dá quando a gente descansa nele, quando a gente adora ele, quando a gente confia nele, quando a gente tem o Senhor como a fonte da nossa felicidade. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Um beijão. Amo cada um de vocês. Estão aqui no meu coração. Agora, o irmão Diomar vai mandar mensagem, não sei, para alguém, para algumas pessoas do ministério. Vamos ver qual é a pessoa, quais pessoas que o irmão Diomar vai falar. Eu quero mandar uma mensagem por irmão Hermínio Medeiros de Souza, e para a tua esposa, a irmã Luzia, que é um casal que me ajudou muito, né? Marcou muito a minha vida, no começo no início de peregrinação na igreja, e agradecer a Deus, né, pela vida deles, né? Quero também dizer que eu quero mandar um abraço também para o irmão Darcy, que também se preocupou muito com a minha doença, que eu tive internado, e continuar, nós fortalecer a nossa união, possamos estar unidos. Nós somos um corpo só, sempre estar unido em Cristo, esperando o quê? Dias melhores que estão para vir, em nome de Jesus. Tá? Amém. Amém. Delícia, né? Como é bom, né? Maravilha poder estar junto desses nossos amados. E aí, gostaram do programa? Gostou do programa, Tia Maria? Muito. Gostou? Muito bom. Ai, que bom. Muito Eu, bom. então, amei. Imagina, tá no meio dessas coisas lindas aqui. Maravilha. Então, para não esquecer, curtir o programa, compartilhar com os nossos amigos, idosos ou não, e se inscrever, quem ainda não é inscrito.
que o nosso programa tem material para todo mundo. E a nossa igreja, ó, tem muito material bom. Então, que Deus nos abençoe. Muito obrigada, irmão Jomar. Muito obrigada, tia Maria, por ter aberto a casa, né? Foi um prazer. Ai, que bom, maravilha. O prazer foi nosso. Então, eu agradeço a Denise, que está junto com nós. E que Deus esteja cuidando de cada um. Um abraço no coração de cada idoso. E que nós possamos estar cada dia lembrando em oração. Às vezes a gente lembra daquela pessoa, né? Quando o irmão Jomar falou, o Wilson, cadê o irmão Wilson? Ah, vamos orar pelo irmão Aquele Wilson? cantinho, eu lembro que eu logo porque ele estava bem a adoração. Aquele Pedro Paulo que também sumiu, né? Então Tá afastado. várias pessoas, né, que a gente vai lembrando, mas a gente ora e pede que Deus encontre, que Deus abençoe e que Deus esteja com aquela pessoa. Então, uma boa semana para todo mundo. Semana que vem estamos juntos. Fica na paz.